Olá, bem-vindo ao Desafio Nota Máxima da disciplina de Fenômenos do Transporte. Eu sou o professor Luiz e acompanhe comigo quais os temas serão abordados na aula de hoje. Bom, primeiro nós vamos, como caminho básico, nós vamos falar de termodinâmica básica. Então, dentro da termodinâmica básica, qual que é o trabalho do sistema termodinâmico? Então, trabalho, a gente sabe que é o quê? Deslocamento vezes o volume. Depois, energia interna. O que é energia interna? Energia interna está relacionada com o grau de agitação dessas moléculas dentro do meu sistema. Também vamos falar de primeira lei da termodinâmica. Lembrando que a primeira lei da termodinâmica é o enunciado de conservação de energia. Então, a variação da energia total do meu sistema pelo tempo é a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial, mais a variação de energia interna, e tudo isso é igual variação aí, diferença da taxa de calor e taxa de trabalho. Se eu não tenho energia interna e potencial, se essas energias, a variação das energias é igual a zero, me resta então que a variação da energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho. Segunda lei da termodinâmica, ela me diz que se eu forneço uma quantidade de calor Q a um sistema a temperatura T, a variação da entropia satisfaz a essa relação. Então, ΔS é maior ou igual ao Q, que é o calor dividido pela temperatura. Se o meu processo ele é reversível, ΔS é igual a zero. Se esse processo é irreversível, ΔS sempre maior que zero. Então, o processo ideal é um processo reversível. Já um processo real é um processo irreversível. Também vamos falar aí de transformações termodinâmicas. Quais são as transformações? Transformação isotérmica, pressão constante. Uma transformação isobárica, a pressão constante. Uma transformação isovolumétrica, volume constante. Uma transformação adiabática, sem troca de calor. E, juntando as transformações, eu posso trabalhar com transformações cíclicas. Tá? Lembrando que uma transformação cíclica, o sistema sempre retorna para a origem. Então, ΔU é igual a zero. A variação da energia interna numa transformação cíclica é igual a zero. Também vamos falar de uma máquina do ciclo de Carnot. Como que opera esse ciclo de Carnot? Depois nós falamos de termodinâmica, nós vamos entrar em transferência de calor, que seria aí o nível intermediário. Primeiro, vamos falar de diferença entre temperatura e calor. Temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas, eu consigo medir temperatura, já o calor é uma sensação. Então, temperatura eu consigo medir, calor é o que eu sinto transmitido. Quais são os modos de transferência? Condução, convecção e radiação. Como que eu trabalho com esses modos de transferência de calor? Primeiro, transferência de calor por condução. A transferência de calor por condução vem a partir da lei de Fourier. Então, essa é a lei de Fourier que me diz que o fluxo é igual menos a condutividade térmica K, que multiplica o gradiente de temperatura. Se eu aplico isso numa parede plana, sem geração de energia em regime permanente, então o gradiente de temperatura nada mais é que a diferença de temperatura dividida pela espessura da parede. O método de transferência por convecção, eu utilizo a lei de resfriamento de Newton. Então, ela me diz que o fluxo é igual a H, que é o coeficiente convectivo do meu sistema, que multiplica também a diferença de temperatura da superfície menos temperatura T infinito do ambiente, ou do fluido. Então, é uma troca entre um sólido e um fluido, ou entre um fluido estático e outro fluido em movimento. E transferência de calor por radiação
eu utilizo a lei de Stefan Boltzmann, que me diz o quê? Que um corpo negro emite radiação máxima. E a máxima radiação que o corpo negro consegue emitir é a constante de Boltzmann multiplicada pela temperatura de superfície elevada à quarta. Porém, meus corpos reais não emitem 100% de radiação. Então, eu tenho associado a eles uma constante que a gente chama de emissividade. Então, essa emissividade varia de 0 a 1. Então, ela vai dizer quanto meu corpo realmente consegue emitir de radiação quando eu comparo isso com o corpo negro. E, por fim, vamos falar também de resistência térmica. Como que eu calculo a resistência térmica de um sistema composto por mais de uma parede, por exemplo. E o nível avançado, nós vamos falar de uma introdução à mecânica dos fluidos. Então, vamos falar do teorema de Stephen. Está relacionado aí com a variação de pressão de um fluido estático. Então, a variação de pressão é o quê? É o peso específico vezes a diferença de cota entre os pontos que eu estou trabalhando. Quais são as escalas de pressão? Lembrando, manométrica e absoluta. Então, pressão manométrica é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Também, vamos falar de medidores de pressão, mais especificamente de quê? Equação manométrica. Como que eu calculo, por exemplo, a diferença entre dois reservatórios? Eu vou usar aí a equação manométrica, que está relacionada com o teorema de Stephen. Vamos falar também de velocidade média. Então, como que eu calculo a velocidade média? Velocidade média dentro de uma tubulação é 1 dividido pela área vezes a integral de área VdA. Assim eu calculo a velocidade média dentro de um fluido dentro de uma tubulação. Vazão volumétrica. Vazão volumétrica, que é o quê? Nada mais é que a velocidade média vezes a área da seção transversal. Medida aí em metros cúbicos por segundo. Além da vazão volumétrica, também tem a vazão em massa. Então, a vazão em massa, basta multiplicar a vazão volumétrica pela massa específica do meu fluido. Vou obter, então, a vazão mássica em quilogramas por segundo. E também muito importante a equação de Bernoulli, que me diz que a energia do fluido permanece constante se eu não considero nenhum tipo de perda de carga. Então, se eu não tenho nenhuma perda de carga dentro da minha tubulação, a equação de Bernoulli me diz que a energia em qualquer ponto da minha tubulação, ela é constante. Então, eu tenho uma energia associada à pressão, uma energia associada à velocidade e uma energia associada à potência, à altura do meu fluido. Então, uma energia cinética, uma energia potencial, uma energia de pressão. Então, a soma dessas energias, se eu desconsidero as perdas de cargas, ela é constante. Também tem que lembrar escoamento laminar e turbulento. Qual que é o regime de escoamento? Muito importante. Calculo, então, com o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds é um adimensional. Como que calculo? É ρVd por μ ou Vd por Ni. Então, massa específica, velocidade, diâmetro da tubulação, viscosidade absoluta. Ou velocidade, diâmetro, viscosidade cinemática. Então, se eu calculei o número de Reynolds, e o número de Reynolds deu menor ou igual a 2.300, escoamento laminar. Reynolds entre 2.300 e 4.000, escoamento de transição. E Reynolds maior ou igual a 4.000, escoamento turbulento. Então, o regime está associado ao quê? A perda de carga. Então, eu tenho aí também que conhecer as perdas de carga distribuída e perda de carga localizada. Então, esse número de Reynolds está relacionado aqui para mim a perda de carga distribuída ao meu fator de atrito. Então, o meu fator de atrito está relacionado com o número de Reynolds. E também tenho associado ao meu escoamento, além de uma perda de carga distribuída ao longo da tubulação, eu tenho perdas localizadas em quê? Singularidades, uma curvatura, uma válvula. E para isso eu preciso conhecer o coeficiente de forma que é fornecido pelo fabricante. Então são esses os temas que você vai estudar no seu desafio nota máxima da disciplina de fenômenos de transportes. Então até a próxima.